Há um problema nacional dessa questão de assistência cardiovascular de alta complexidade, decorrente da tabela do Sistema Único de Saúde, que é muito defasada, né? Então, para você ter uma ideia, os procedimentos de cateterismo, há quase 10 anos, não há qualquer tipo de reajuste, né? Então, isso cria uma situação de insolvência na própria rede assistencial, na parte de honorários médicos, né? Então, aqui em João Pessoa, esse serviço é prestado por dois hospitais credenciados, sobretudo 2 hospitais credenciados, que é o Hospital Dom Rodrigo e o Hospital Monte Sinai. E esses serviços estão suspensos de exames eletivos há aproximadamente 100 dias, né? Eu enfatizo que isso é uma questão nacional, né? Embora que há estados onde Estado e Prefeitura, aqui eu dou o exemplo do Estado do Rio Grande do Norte, faz uma complementação em cima da tabela básica que o Ministério da Saúde reembolsa para esses hospitais. Tá? Então, a preocupação do Conselho Regional de Medicina é com essa questão assistencial, que a população, de certa maneira, fica cesseada desse tipo de exame, que é um exame importante, né? As urgências têm sido atendidas, mas o nosso receio é que a rede não consiga, né, viver com essa tabela tão defasada e deixa até de atender essas questões de urgência, né? Essa reunião de hoje foi convidada várias entidades. Quem são essas entidades e qual é o objetivo? Então, o objetivo é suscitar um grande acordo entre as partes envolvidas para que a gente resolva isso, pelo menos aqui na nossa cidade, no nosso estado. E depois, com isso, a gente tem a condição não digo de pressionar, mas de sensibilizar o governo federal que há necessidade de alocação de verbas para essa área. Então, para isso, a gente convidou as partes, nos hospitais, os médicos, os órgãos de defesa da cidadania, como, por exemplo, o Ministério Público, né, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, está aqui o presidente, o doutor Marcelo Cantarelli, o secretário estadual municipal de saúde, o doutor Adalberto Fugêncio, e a doutora Roberta Barra, que é a secretária estadual de saúde. E esperamos que todos eles estejam aqui conosco para que a gente encontre um denominador comum, né? É a questão mesmo da hemodinâmica, né, na área cardiológica, onde está havendo uma grande, eu diria assim, um grande problema na questão de atendimento ao público-alvo, que são justamente os cardíacos, na questão de hemodinâmica, cateterismo. Então, eles não têm sido, há mais de 90 dias que está paralisado esse serviço para os pacientes eletivos, ou seja, aqueles que aguardam o exame para fins cirúrgicos. E, segundo se diz que os de urgência e emergência têm sido atendidos. Agora, qual é a queixa deles? É que o SUS está defasado há mais de 12 anos na questão da contraprestação do pagamento, né? E não tem a contrapartida da prefeitura para complementar essa questão do salário médico, no caso dos médicos. E o CIMED, que é o Sindicato dos Médicos, está aí nessa campanha e houve por bem paralisar o serviço, que a gente não aceita. E o Ministério Público vai agir como? É isso, nós estamos na reunião com os órgãos ligados diretamente e a gente vai ver o que sai daqui hoje. Porque, na realidade, nós temos 2 hospitais de referência aqui, nessa área. A Clínica Dom Rodrigo e o Hospital Monte Sinai. E na questão da Clínica Dom Rodrigo, a gente, inclusive, existe um procedimento a nível de Procuradoria da República, Procurador da República e nosso também. E diz que não tem porquê, o médico disse, não, aqui nós faríamos uma questão dos médicos, não do hospital. Então a gente vai ver aqui o que é que se pode, aonde pode se chegar, né? Porque na realidade esses exames têm que continuar. Pode haver óbitos, aliás, eu acredito que já tem havido óbitos devido a isso. A ausência desse exame, que é inclusive para fechar, até muitos deles fechar diagnóstico para cirurgia. E outros até para poder a vida, né? Qualidade de vida, não vida mesmo da pessoa, porque pode chegar a óbito sem fazer esse cateterismo. Nós buscamos, enquanto nossa área alta e média complexidade, a gente busca sempre aquela questão de consensual, fazer acordo, conversar com as partes, conversar com os atores responsáveis. Só que a gente só judicializa realmente no último caso. Seria assim como é dito aí, que o último bastião é a busca pela justiça. Mas, nesse caso, a gente judicializou, foram 10 pessoas, necessitando de procedimentos cirúrgicos, das quais 2 apresentou o orçamento do procedimento, então essas 2 foram contempladas na liminar,
que foi exarada agora no mês de janeiro, pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda. Só que os outros 8, que eram 10, também podem nos procurar e trazer todo o que for necessário, conversar com a gente para também serem incluídos nessa liminar. Então, nós vamos aguardar que a edilidade da prefeitura seja comunicada, intimada, notificada dessa decisão e ver como é que ele vai proceder, porque o correto seria o imediato cumprimento. Chamar o feitoral, digamos assim, chamar os pacientes e providenciar a execução dos procedimentos. Senão, a gente vai ter que entrar naturalmente com outra coisa, né? Falar com o juiz, fazer reuniões e ver, de uma certa forma, coagi-los, entre aspas, né, a fazer o que é devido. Infelizmente, tem que partir para isso. Sim, eu vim para essa audiência pública, na verdade, para colocar o que acontece a nível nacional. A base de tudo é que os procedimentos em cardiologia intervencionista, principalmente o cateterismo cardíaco, a angioplastia coronária, que é desentupir as artérias, é um procedimento extremamente necessário para tratamento, principalmente do infarto agudo do miocárdio, que é a doença que mais mata o brasileiro. A tabela do SUS não tem reajuste desde 2007, então nós estamos há quase 9 anos, quase 10 anos, sem nenhum reajuste dos valores dessa tabela. E isso realmente chega num ponto em que a coisa fica inviável para a sobrevivência dos hospitais, do próprio médico, enfim. Já que é difícil a gente pensar no nosso Brasil quais são as categorias profissionais que estão há 9 anos sem nenhum reajuste. Né? Contando aí que você tenha inflação do período, a área de atuação tem uma peculiaridade, porque a quase totalidade dos materiais que são utilizados são todos importados. Então você tem a questão do dólar envolvida, e você ficar realmente 9 anos, na verdade, sem nenhum reajuste, não precisa, é uma situação muito fácil para todo mundo entender o quão crítica é essa situação.